Se essa conversa aqui tivesse acontecido um ano antes, 15 dias antes, na verdade não precisa ser um ano, 15 dias antes. Pedro, você me ágape? Claro que eu ágape você. Estou disposto a morrer por você. Se vier um soldado aí, eu puxo a faca e vou para cima dele, arranco a orelha dele. Eu te ágape. Para te matar vai ter que me matar primeiro. Eu estou disposto a morrer por você. Claro que eu te ágape. 15 dias. Depois daquela noite de negou 3 vezes, Pedro, você me ágape? Desculpa, Jesus, eu só te filéu. Eu te curto de montão assim quando o Senhor está andando sobre as águas. Estou contigo. O Senhor está transformando água em vinho, multiplicando os pães. Na hora que o Senhor está ressuscitando o pessoal lá, estamos juntos, brother. Mas assim, esse lance de ir para a cruz, assim, de morrer, não deu. Eu achei que dava. Honestamente para o Senhor, eu achei que eu te ágape. Eu achava que eu te ágape, mas depois dessa última noite aí que eu te neguei 3 vezes, o Senhor está perguntando se eu te ágape, eu só te filéu. Desculpa, eu só te filéu. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aqui alguma coisa para nós isso está dizendo, e dizendo assim, em alto e bom som. Primeiro é que nós não precisamos ser perfeitos e amar à perfeição para que Deus nos ame e nos inclua. Ed, você me ágape? Eu vou dizer, Senhor, desculpa, eu só te filéu. Não consigo nem perdoar meu cunhado, eu vou dizer que vou morrer pelo Senhor. Não consigo nem vencer um maço de cigarro. Não consigo nem dizer não para dinheiro sujo. Ágape, eu vou dizer que eu morro por Jesus, se eu sequer perdoo meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, sou capaz nem de perdoar. Eu vou dizer que eu morro por Jesus? Ô Ed, você me ágape? Falei, Jesus, eu te filéu. Quando assim eu estou numa pior e eu sei que o Senhor vai me socorrer, vai me ouvir, vai ouvir o meu desabafo, ouvir a minha oração, vai ouvir o meu choro, vai me acolher, dizer que me ama, eu te curto de montão, mas quando o Senhor vem com esse papo de virar outra face, não dá para, aí já é meio ágape assim, não dá para a gente continuar a conversar. De arcar com prejuízo, o camarada me pede a minha capa, eu tenho que dar a capa e a túnica, e dar o vestido, e o cinto, e a sandália, não dá, Jesus. Perdoar de novo, não vai dar. E outra, os meus sentimentos assim que eu tenho, os meus pensamentos assim, aquela vontade que eu tenho que aquela pessoa morra, que eu vou alimentando aquilo, que ela merece morrer, né? Ela merece, Jesus, o Senhor sabe o que ela fez comigo. E eu sei que está errado eu pensar isso, mas à noite assim, antes de dormir, eu lembro dela assim, com esse desejo que ela morra mesmo. Aí o Senhor vem perguntar para mim se eu te ágape. Eu não consigo nem gastar menos para doar mais. Eu não consigo nem cuidar direito da minha saúde. Não consigo nem dar tempo para conversar com a minha filha e com o meu filho. Eu sei que devo, mas não consigo. E o Senhor vem perguntar para mim se eu morreria pelo Senhor. O Senhor sabe que não. O problema é que se a gente falar assim com Jesus, Ele vai dizer, então tá bom, vem comigo que eu vou usar a sua vida, vou usar você,
Você vai trabalhar para mim, você é dos meus. Aí você se espanta, fala assim, não, peraí. Se eu estivesse lá do lado, eu ia falar assim, ô Jesus, esse Pedro aí, eu vou te falar uma coisa, Jesus. Além do cara não te amar como deve, ele tem a cara de pau de dizer para o Senhor que não. E o Senhor mesmo assim fala para ele vir trabalhar para o Senhor e dizer que ele é um dos seus. O que é que Jesus diria para mim se eu estivesse lá? Ele ia dizer assim para mim, primeiro, você não entendeu nada, não se mete, porque você não entendeu nada. Agora, ele já entendeu. E o que foi que Pedro entendeu? E o que foi que Jesus disse para Pedro, que demonstrou que o amor imperfeito de Pedro lhe era suficiente? Por que que o amor imperfeito de Pedro era suficiente para Jesus? Porque Pedro sabia que o amor dele por Jesus era imperfeito. Quando Jesus pergunta, Pedro, você me ágape, você me ama à perfeição, você me ama do mesmo jeito que eu te amo, o Pedro diz assim, eu lamento muito, Jesus, eu acreditei que eu te amava assim, mas eu não te amo, e o Senhor sabe que eu não te amo. E Jesus então teria dito a Pedro, finalmente Pedro, você chegou onde eu queria que você chegasse. Porque eu jamais acreditei que você me amava como você dizia que me amava. E jamais acreditei que você me amaria do jeito que disse que me amaria. O problema é que você não sabia disso. Você se achava perfeito. Você se achava capaz. Você achava que você conseguiria um dia viver à altura do padrão que eu estabeleci de perfeição. Você se acreditava perfeito, Pedro. Esse é o seu problema. E agora, graças a Deus, você já não está mais iludido a seu respeito. E esse é um grande problema de uma espiritualidade legalista, moralista, farisaica. Gente que acredita que é perfeita. Se você foi criado numa família e numa igreja assim, em que você tem o jeito perfeito de falar, o jeito perfeito de vestir, o jeito perfeito de se comportar à mesa, você foi programado para ter uma carreira perfeita, uma atividade profissional perfeita, uma carreira meteoricamente perfeita, ganhar um dinheiro perfeito. Se você foi programado para ser perfeito, você vive no inferno. Por que você vive no inferno? Porque você não é perfeito. E aí você vive se culpando, se frustrando, e você vive desesperadamente tentando alcançar a perfeição, porque de alguma forma o diabo colocou na sua cabeça que para Deus amar você, ou para que você seja uma pessoa legal, você tem que ser perfeita. E você tenta ser perfeita, tenta ser perfeito, e você não consegue, não vai conseguir nunca, e você vive esse ciclo de tentar não conseguir, se culpar, se frustrar, e você vive essa coisa neurótica. Você não foi o pai perfeito, não foi a mãe perfeita, você não é o filho perfeito, não foi, não vai ser, nunca seria. Deus nunca pensou que você um dia conseguisse ser. Mas você se cobra isso. Sabe coisas que eu ouço, que as pessoas falam para mim, que elas acham que estão posando assim de piedosas? Pastor, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. É Satanás. É porque você não quer admitir que você não é perfeito? Não é perfeita? Você não é perfeito. Eu já falei para vocês que eu gosto do Calvin, né? Aquele cara que tem um amiguinho tigre dele, que é o Haroldo. O Calvin, ele vem assim, furioso, falando com o Haroldo. Meu pai não quis assinar esse negócio. Aí o Haroldo pega para ler e está escrito lá. Eu me comprometo a arcar com todos os custos de psiquiatria, terapia, psicólogo, que se fizerem necessários para esta criança em virtude da má educação que lhe dei. O pai não quis assinar, ele ficou bravo. Todo pai tinha que assinar um negócio desse. Toda mãe. Você não é perfeito. Você não é um marido perfeito, você não é a mulher perfeita. O que eu fiz de errado para ele me abandonar?
ele é que é um cafajeste. Não foi você que fez errado. Às vezes foi, mas geralmente não foi. Geralmente não foi. Porque não tem ninguém que é perfeito. Não tem ninguém que atenda perfeitamente às minhas expectativas. Não tem igreja, não tem pastor, não tem governo, não tem mulher, não tem filho, não tem nem Deus. Nem Deus é perfeito para mim. Deus demora. Deus deixa vivo uns caras que devia ter levado. Deus leva uns caras que podia ficar vivo mais tempo. Nem Deus é perfeito para nós. Vai querer que a tua mulher seja perfeita? Então o que o Pedro descobre? Descobri que não sou perfeito. Mas Jesus não me rejeitou. Jesus ainda me quer com Ele. Jesus ainda me quer para Ele. Jesus aceitou o meu ágape, o meu filéu. Não está me cobrando o ágape. Ah, que ótimo. Mas tem um detalhezinho aqui, que eu acho que é o porquê Jesus disse para o Pedro: eu aceito o seu filéu. Primeiro porque Jesus viu que o Pedro viu, que ele não era perfeito, e que ele não era capaz de amar a perfeição. A perfeição. Mas a segunda coisa que Jesus viu, acredito eu, é que o Pedro sentia muito não ser perfeito. Porque tem gente que descobre que não é perfeita. E descobre que não vai conseguir ser perfeita. E aí sabe o que faz? Se entrega à imperfeição. Quando você casou comigo, você já sabia que eu era assim. Opa! Quem era assim e vai ser assim para a vida toda, é cachorro. Ser humano, ele pode aprender, pode ser educado, pode mudar, pode pelo menos tentar. Eu sabia que você era assim quando a gente casou, mas não imaginei que você ia continuar assim por 40 anos. Não casei com o cachorro, casei com um homem que tem vergonha na cara, que tem sensibilidade, que pode se arrepender. Eu casei com uma mulher. Eu casei com uma mulher que podia desabrochar, que podia ser curada, que podia crescer, que podia vencer seus medos, que podia aprender a se amar, em vez de ficar no papel de vítima a vida inteira. Não pode se entregar à imperfeição. Quem se entrega à imperfeição e faz da sua imperfeição uma desculpa para ter uma vida porca, nojenta, é gente cínica. E Deus não se confia a perfeitinhos e perfeitinhas, mas Deus também não se confia a cínicos e cínicas. Aí Jesus fala para mim: ô Ed, você me ama? Eu falo assim: que é isso, Jesus? Tu sabe que eu sou pó. Carne é fraca, Jesus. Vai perdoando aí, 70 vezes 7. Está de brincadeira comigo? Está desdenhando do meu amor por você? Está fazendo pouco caso da graça? Você ainda não entendeu? Não entendeu o que Martinho Lutero disse? Martinho Lutero disse assim: o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, mas o amor de Deus gera o que vale a pena ser amado. A graça de Deus não pode ser vã para conosco. A graça de Deus, isto é, a predisposição generosa, bondosa, elegante, amorosa de Deus, não é licença para uma vida de esbórnia. Isso é vida de gente cínica. Se por um lado nós não somos perfeitinhos,
também nós não vamos ser cínicos. E nós vamos ter que aprender a andar com Deus nessa dinâmica do amor. E onde é que está a dinâmica do amor? É uma profunda consciência de que eu jamais vou conseguir ser perfeito, acompanhada de uma profunda tristeza por ter que dizer a Jesus: me perdoe, eu lamento muito, eu não te ágape, eu só te filéu. Porque é isso que Pedro fala. Pedro entristeceu-se. Eu fico a imaginar se não é essa tristeza que falta aos olhos de algumas pessoas. Consciência de erro não é a mesma coisa que arrependimento. Lamento pelo erro não é a mesma coisa que arrependimento. Arrependimento vem acompanhado assim de uma vergonha profunda. Sabe como eu imagino essa conversa de Jesus com Pedro? Jesus olhando bem nos olhos de Pedro. E na hora em que Jesus fala assim: Pedro, você me ágape. O Pedro não tem sequer coragem de olhar nos olhos dele e diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu só te filéu. E ele espera o que vem. Porque essa foi a parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu que achava que era perfeito e o publicano que disse: Senhor, sê propício a mim, sou pecador. E sequer tinha coragem de levantar os olhos. Eu estava conversando com um amigo outro dia, ele disse assim: Ed, eu faço algumas coisas e eu tenho uma consciência assim de que eu não presto, que é esmagadora. E tem domingo assim que eu tenho até vergonha de ir na Ibabe. Eu falei: como assim? Ele falou: eu tenho vergonha de sentar lá e na hora que eu começar a orar, Deus falar assim para mim: mas tu é um cara de pau mesmo, hein? Eu tenho vergonha. Aí eu falei assim: olha, há dois perigos aí nessa sua experiência. A primeira é você deixar para ir na Ibabe, é você deixar de se ajoelhar para orar, é você deixar de se relacionar com Deus até que você acredite ter virtude suficiente. Porque aí você se tornou um perfeitinho, auto-enganado, auto-iludido, e não vai dar certo para conversar com Deus. No dia que você achar que pode entrar na presença de Deus sem vergonha, você perdeu. Primeiro perigo é você só ir quando você estiver achando que não está devendo nada para Deus. Esse dia nunca vai chegar. O outro perigo é porque você já sabe que deve e que vai continuar a dever o resto da vida, você abandonar tudo mesmo e falar: então eu vou me entregar para a esbórnia. Esse é outro perigo. Aí você terá se tornado um cínico. Na presença de Deus, quem estão? Aqueles que não são presunçosos e não são cínicos. Você me ágape? Não, Senhor, eu te filéu. Você não é presunçoso. Você me ágape? Não, Senhor. Aí começa a escorrer uma lágrima. E você abaixa a cabeça e diz: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu só te filéu. E quando Deus olhar essa lágrima nos seus olhos, Ele vai dizer: você não é presunçoso e você não é cínico. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço e me ajuda a cuidar das minhas ovelhas, você é dos meus. O que é que Deus espera de nós? Autenticidade, verdade. Não a presunção dos religiosos que se querem parecer perfeitos, e nem o cinismo daqueles que se escondem atrás de uma
errada noção da graça de Deus. O que Deus quer? Deus quer que a gente diga para eles: Senhor, o Senhor sabe o meu tamanho, e agora eu também sei. E eu sei que sem a tua graça eu nada posso. Eu descobri que é só na tua mão que eu posso alguma coisa. Quando chega esse dia, a gente começa a conversar com Deus. Até que chega o dia que a gente diz assim: eu na minha força, Senhor, nada posso. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso na tua graça. Tudo posso soprado pelo teu Espírito. Eu já estou humilhado e ajoelhado, dizendo para o Senhor que sem ti eu nada sou. Já não estou mais iludido a respeito de mim e nem com medo de dizer ao Senhor que eu não sou perfeito, porque eu já recebi esse teu olhar dizendo: o seu filéu me é suficiente, porque você não é nem presunçoso, e nem cínico, e nem cínica, e nem presunçosa. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço, e me ajuda a cuidar daquilo que é meu. Meu conselho para você nessa noite: segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Se largar a mão, ou você cai para uma vida cínica, ou você se afunda num ciclo repetitivo de frustração e culpa e hipocrisia, tentando mostrar para os outros que você é perfeito e você é perfeito. Ou você então se entrega para uma vida dupla e põe uma máscara e põe uma cara de pau e começa a conviver. Nas duas pontas, não tenha dúvida, vai ter um dia em que a casa vai cair. Mas se você disser: Senhor, o Senhor sabe que eu só te filéu, mas eu quero segurar na tua mão e continuar tentando, porque eu não sou cínico, eu não sou cínica, não sou presunçoso nem presunçosa, mas eu não sou cínico e não sou cínica, eu seguro na tua mão e da tua graça eu dependo. Vamos ficar em pé, segura na mão de Deus, meu irmão, minha irmã, e vai.